Vamos lá, pessoal, boa tarde. Então, reiniciando a live, falando sobre aromaterapia e a pandemia do coronavírus que está assolando o mundo, principalmente o Brasil. A gente está com várias estratégias e muitas das vezes essas estratégias a gente fica no desespero, querendo usar uma medicação ou outra e a gente não sabe para onde correr. E existem algumas terapias que são terapias alternativas que auxiliam, né, no, no processo de cura e alívio. A professora Marta está entrando aqui, deixa eu ver se ela vai conseguir entrar. E a aromaterapia é uma terapia que já é utilizada há muito tempo, né? Relacionado a diversas doenças. E na pandemia do coronavírus, a gente tem algumas estratégias que poderiam ser resolvidas, né? E até trabalhadas na aromaterapia. Acho que a Marta está entrando. Tá com dificuldade de entrar. Ah, tá bom. Chamou pelo outro. Não tem problema. Marta, tá me ouvindo? É. Vamos tentar aqui de novo. Opa! Professora Marta! Como está? Amém. Tudo bem? Tá todo mundo bem aí? Graças a Deus. Essa é a parte mais importante, é que todo mundo esteja bem nesse momento. Isso, agora o pessoal está conseguindo lhe ver, lhe ouvir, né? Antes da gente começar a conversar, pessoal, agora que a professora Marta apareceu, vai aqui embaixo, tem uma setinha, parece um aviãozinho. Peço que vocês compartilhem aí para o máximo de pessoas para estar acompanhando esse excelente profissional, está falando sobre aromaterapia nesse momento da pandemia. Professora Marta, quero que você comece falando sobre a sua qualificação profissional, sua formação, cursos, a sua área de atuação, para o pessoal que ainda não lhe conhece, acabe conhecendo nesse momento. Por favor. Primeiro, boa tarde, gente. Obrigado, Bruno, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Bom, eu tenho por formação, o início, né, da minha caminhada nessa área foi no curso técnico de fisioterapia. Pela primeira vez que eu trabalho de função da aromaterapia. Depois eu fui técnico em estética, acabei fazendo, né, depois a gente vai tendo necessidade de aprender mais, e aí eu fiz de tecnologia em estética. Depois disso eu já na pós em vigilância sanitária, em técnico de tecnologia e eu MBA em técnico de treinamento. Tenho vários cursos, né, fui e dentro dessa área a gente vai só buscando mais informação, mais, cada vez se É apaixonando um mais. mundo que não acaba, né? É tanta informação e quanto mais você busca e se apaixona, a gente acaba cada vez mais entusiasmado a querer saber mais. Eu ia lhe pedir, se você tiver um fone de ouvido, seria interessante para poder dar uma abafada no som, que está um pouco baixo. Se você não tiver um fone de ouvido, ou falar mais próximo aí do celular enquanto alguém pega um fone de ouvido, que o som está saindo um pouco abafado. Eu estava com um fone aqui perto, agora fica caro meu fone. Mas você falando mais próximo assim da tela, a gente consegue ouvir um pouco mais alto, tá? Então, a professora Marta, ela tem uma especialização na parte de aromaterapia, né? Marta, fala também do seu espaço que você tem. Nós temos, eu tenho assim, um espaço de cursos, né, e Aham. atendimento aqui em Niterói. Temos trabalho lá em Gran Rio, né, muita docente lá, no curso de estética.
E eu também ministro aulas de aromaterapia, cursos de formação em aromaterapia pelo IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Aromaterapia. Então, eu sou uma das professoras do Instituto e aí a gente também oferece cursos de formação pelo Instituto. Ah, que legal. Então, tem trabalho lá no Rio, o trabalho pelo IBRA e o meu espaço aqui no Portal. Tá. Alguém conseguiu aí para você um fone de ouvido? Peraí. Eu acho que sumiu todo mundo. Tá vendo? Nesse momento que tinham que estar aí contigo, te apoiando. Tudo bem. Conseguiram aí? Ai, beleza, vai ajudar. Então vamos. Isso, é porque quando você falar perto, a gente consegue ouvir melhor, entendeu? É que o som sai um pouco abafado. Agora vai ficar top. Tem hora aí, ó. Um monte de perto, tem hora que some todo. Tá excelente agora o áudio. Pô, perfeito. Beleza. Que bom. Eu queria lhe perguntar, que você falasse para o pessoal, porque algumas pessoas realmente conhecem a área de aromaterapia e algumas pessoas não têm noção, ou têm uma noção completamente errada. Eu queria que você falasse para o pessoal que consiste a ideia, né, de fazer uma terapia com aromaterapia. Então, Bruno, a aromaterapia, na verdade, quer dizer, o uso de substâncias aromáticas não é nada novo. Né? Os dados, né, históricos mostram para a gente que o uso dessas substâncias aromáticas vem desde o Antigo Egito, até antes disso, né? Como nós conhecemos hoje, é uma coisa mais recente, né? O uso de substâncias extraídas, né, por várias técnicas diferentes e envasadas assim nesses vidrinhos como nós temos. Isso é uma coisa mais recente. O pai da aromaterapia que a gente tem estudando, baseia, né? Na verdade, a gente baseia todo o nosso estudo desde a época de Gattefossé, né? René Maurice Gattefossé, que lá por volta de 1930, ele começou esse trabalho. Depois a gente teve o Jean Valnet, que era um médico francês, que usou bastante os óleos essenciais, aí já nessa forma como nós conhecemos hoje, depois do processo de extração. Ele usou lá na guerra, alguns dados históricos diz que ele, na guerra de Hiroshima, em um determinado momento lá, acabaram, né, os antibióticos. Ele não usou como não sou mão desse recurso, e com isso ele conseguiu evitar que algumas pessoas tivessem seus membros amputados. E aí isso vem, né, num movimento crescente até chegar nos nossos dias. E a técnica consiste em você usar essas substâncias extraídas das plantas, né, são substâncias voláteis extraídas das plantas, por várias formas de aplicação. São várias as técnicas de aplicação. A gente pode fazer por inalação, pode fazer por massagem, pode fazer compressa, um escalda-pé. E essas substâncias, por serem voláteis, elas conseguem, né, através de uma dessas vias, penetrar no nosso corpo e ter uma ação não só local, mas também uma ação sistêmica. Por exemplo, quando nós inalamos os óleos essenciais, essas moléculas elas vão enviar um estímulo, né, do bulbo olfatório para o sistema nervoso central. Eles agem especificamente no sistema límbico, mas também pela olfação eles vão para o pulmão, e aí no pulmão eles fazem troca gasosa e vão para a corrente sanguínea. E aí, tanto pela via olfativa quanto pela a parte tópica, né, quando a gente faz uma massagem, quando a gente aplica uma compressa, eles conseguem ter uma ação sistêmica, e também a parte emocional, né? E aí hoje a gente tem usado bastante, nesses últimos dias, para também a questão do controle, né, o gerenciamento aí do estresse. Isso era uma das perguntas que eu vou lhe fazer. Acho que a primeira, né, como você disse, eu tenho certeza, a aromaterapia é utilizada há milênios, vamos dizer assim, né? Desde quando o mundo é mundo, se entendeu sobre substâncias de plantas, se tem o uso da aromaterapia, né? Até um próprio especiaria, a mirra, né? Era uma especiaria, até por causa do cheiro dela, assim, um cheiro bem diferente.
Então, desde a época de Cristo, a gente tem coisas relacionadas a isso. A Bíblia fala Isso. da mirra, fala do olíbano, Isso aí. Nós temos aí registros que foi encontrado nas pirâmides, junto aos sarcófagos, recipientes com resíduos de substâncias aromáticas. Uma delas, o que a literatura afirma para a gente, que a mirra também era uma dessas substâncias que eles encontraram. O que prova para a gente que, apesar de nós temos aí toda uma regulamentação, né, frente à Anvisa, que os óleos têm que trazer data de validade, lote, toda essa questão, essa normativa, né, essa parte legal, mas a gente consegue entender que os óleos, eles têm uma vida útil muito maior, né, foram identificados nesses recipientes moléculas químicas e conseguiu-se identificar vários desses produtos, né, dessas substâncias aromáticas. É bem interessante. Eu queria te perguntar o seguinte, tem algum relato, tá, na literatura ou experiência própria de aromaterapia, tá? Principalmente agora, no caso do coronavírus, alguma coisa focado em SARS-CoV, nesse vírus, nesse coronavírus? Tem sim, Bruno. Nós temos assim, não especificamente falando desse que nós estamos passando agora, Sim. né? Desse SARS que nós estamos agora, mas de outros tipos. Tem um livro, eu até deixei aqui separado para mostrar. Isso, legal. Óleos essenciais antivirais. Ele é de um médico francês, o Jean-Pierre, e ele traz, em um dos seus capítulos desse livro, ele traz algumas indicações do SARS. Ele fala do óleo de eucalipto, 2 tipos de eucalipto, e ele até fala da parte química, né, do eucalipto. Ele fala que o eucalipto tem substâncias como, por exemplo, o cineol, o terpineol, nós temos também o pineno, e aí ele fala que esse óleo tem uma ação antiviral, tem uma ação mucolítica, ele ajuda na parte respiratória, e tem 2 tipos de eucalipto, o radiata e o eucalipto globulus. Segundo os estudos, o globulus ele tem uma força maior como um mucolítico, um expectorante, mas todos eles todos 2 são antivirais. Ele também fala do óleo de louro, e aí ele chama a atenção para essa composição química do louro, que aí ele fala de ter um cineol, de ter um eugenol, que é um fenol, uma molécula que nós temos que tem uma força como bactericida, como antiviral. Isso. Então ele cita o louro, ele cita também o cravo, tomilho, orégano, e aí ele vem falando, né, desses componentes químicos e como eles agem. E aí todos os óleos que ele relata nesse capítulo, ele chama a atenção que esses óleos são antivirais, alguns também, como no caso do eucalipto, como o próprio louro, são imunoestimulantes, e aí são óleos que a gente, apesar de não ser específico para este tipo, né, de vírus que nós estamos vivendo agora, mas como eles têm ação comprovada como antivirais, imunoestimulantes, a gente está lançando mão dessa ferramenta nesse sentido, né, para melhorar essa questão do sistema imunológico, pulverizar no ar para também ter um controle, né, da qualidade do ar que nós estamos inalando. Eu tenho feito bastante, produzido, né, alguns produtinhos em casa, eu tenho feito spray para ambiente, eu tenho colocado no meu álcool gel, uma forma de estar potencializando, aí vou lá, pulverizo na cama, e algumas pessoas têm me procurado nesse momento pedindo ajuda, né? É bem interessante isso que você falou, que ele perguntar assim, qual seria as vias de utilização, né? E aí você falou até numa via alternativa, que é a de utilização no ar. E já estaria atuando diretamente no vírus, se potencialmente ele estivesse no ar, em alguma superfície, não é isso? Exatamente. Então, assim, vários momentos eu pulverizo no ar. Eu também uso, não sei se vocês vão conseguir ver, esse tipo de aroma. Puxa um pouco para trás, assim. Isso, aí dá para ver. Esse aí, eu conheço esse.
Esse eu tenho usado. Esse eu tenho colocado mais os óleos que trabalham a parte emocional, porque todo mundo trancado dentro de casa. Essa é a segunda pergunta que eu ia lhe fazer, da parte de. As coisas tem hora que o negócio vai Isso, ficando assim, normal. mas... Passaram algumas perguntas aqui, Marta. Eu vou até tentar te fazer agora para poder, que tem a ver com o assunto. Uma perguntaram sobre o óleo de citronela, né? Se tem alguma coisa a ver. E uma outra pergunta perguntaram se causa algum risco aos pulmões se fizer aromaterapia por muito tempo. Por anos, assim, Sim, não. frequência. Existe dentro primeiro o É, citronela, ele é um óleo que também a gente pode estar utilizando. Eu citei alguns que a gente tem, né, esses estudos em relação, né, ao SARS, mas o citronela também é um óleo que pode ser utilizado. Óleos que a gente também, outros óleos, por exemplo, cravo, canela, o melaleuca, que o pessoal conhece como citri, todos esses são antivirais. Então, a grande maioria desses que eu falei, eles são imunoestimulantes. Então, eu acabei concentrando a fala sim, neles sim, sim. por causa dessas propriedades. E, no caso do eucalipto, por ele também trabalhar bastante a parte respiratória, o louro também trabalha. Louro também é um óleo bem legal para a gente estar usando nesse momento. E aí, assim, se você ficar inalando isso o tempo inteiro, primeiro, não há necessidade. A literatura afirma para a gente, aí, grandes pesquisadores na área, eles têm nos afirmado, por exemplo, o Tisserand é um autor que eu acompanho as publicações dele, tenho livros dele. Ele diz que se nós inalarmos, por exemplo, por 20, 30 minutos por dia, isso já vai ter um efeito, porque como ele tem, né, como a gente falou, um efeito sistêmico, ele vai entrar na minha corrente sanguínea e os óleos, dependendo do tipo de óleo, dependendo da molécula desse óleo, se for uma molécula mais pesada, uma molécula mais leve, ela pode levar de 20 minutos até 2 horas para chegar na corrente sanguínea. E ele pode levar de 36 a 48 horas para ser eliminado. Então, não há necessidade de você ficar inalando o tempo inteiro. Mas em muitas de nossas práticas, nós fazemos o que nós chamamos de janela terapêutica. Eu uso um determinado óleo por 21 dias e dou uma pausa de uma semana. Depois eu posso voltar para esse óleo. Agora, é uma prática também nossa de não ficar com o mesmo óleo por um tempo muito grande. Eu, por exemplo, eu vou Diversificando. misturando, né? Eu vou diversificando, uso um, uso outro. E assim, todos os estudos têm mostrado um efeito muito positivo, tanto por via, pela inalação, como topicamente, né? Através de uma massagem, um escalda-pé. Entendi. A gente gosta bastante também de fazer escalda-pé. Tá. O pessoal está fazendo várias perguntas sobre outros óleos, né, de outras coisas. Perguntaram do seu aromatizador aí, o aparelhinho. E assim, vou deixar aqui bem claro para todo mundo que se alguém tiver mais alguma outra pergunta, mesmo que seja de outros óleos, outras coisas, né, o aromatizador difusor, né, que você mostrou, outras perguntas, vocês podem estar acessando lá o Instagram da professora Marta. Ela tem um canal também no YouTube, não é isso? E aí vocês podem estar fazendo outras perguntas diretamente para ela, sem nenhum problema, né? Pode entrar lá no direct, né? Nós vamos ter, olha, na segunda-feira passada eu fiz uma palestra lá no YouTube falando de detox. Segunda-feira agora tem sido todas as segundas-feiras às 15 horas. O mês de maio todo nós vamos estar fazendo. Na próxima segunda eu vou falar de como manter as crianças calmas. Eu tenho visto muitos pais, né, falando que estão meio sem saber o que fazer com as crianças. Eu tenho experiência mesmo até dentro da minha casa, né? Eu tenho 3 filhos, o meu filho já está assim, num desespero por causa das crianças trancadas dentro de casa. E aí as pessoas têm me pedido, né, têm solicitado algumas coisas, e aí eu estou, de acordo com a solicitação, eu estou planejando algumas falas, né, para atendendo aí a demanda. Opa, peraí que o telefone caiu aqui. Atendendo aí a pedido de algumas pessoas que estão, às vezes pelo YouTube, às vezes
pelo Instagram, né? Eles têm pedido, têm sugerido alguns temas e aí a gente está Tá. falando. Aí no final você passa para todo mundo seu Instagram, seu YouTube, tudo, que aí todo mundo não vai ter mistério de como não lhe encontrar, né? Então, Aqui, eu peguei um outro aromatizador esse eu até conheço, esse é o mais convencional, né? Que a gente vê bastante, né? É, tem um preço comercial mais Isso, acessível também. Então, já que você comentou sobre a parte toda de ansiedade, né? Eu ia perguntar para você alguns óleos que seriam interessantes e que você tem experiência, né, de prática de uso com alguns pacientes que poderiam nesse momento, né? E aí eu vou citar duas coisas: a ansiedade de tudo que está acontecendo, que a gente tem uma incerteza muito grande, né? Esse aí seria um foco, né, de uso de algum produto em aromaterapia. E o segundo, que eu acho que não tem como deixar de falar, que é a compulsão alimentar vinda até pelo esse estresse. Né? Então, eu acho que andam juntas. Né? São duas perguntas, mas que são juntas. A ansiedade pelo estresse da incerteza, o desemprego, a incerteza se vai pegar, não vai pegar um parente e tal. E, muitas das vezes, o refúgio. Como a gente não consegue ir à rua fazer alguma coisa, a gente acaba correndo atrás de alimento. E muitas das vezes, de maneira sem pensar, a gente vai se alimentando de maneira compulsiva, né, sem perceber. E aí eu queria que você falasse algo sobre essa parte da ansiedade e de compulsão alimentar. Pessoal, ó, já tem até gente falando, ó, ótima pergunta, que deve ser o que a galera quer saber, né? A gente, quando vê as postagens, tanto no Instagram quanto no Face, a gente vê que o pessoal está comendo desesperadamente, né? Tem uma médica que eu sigo, e eu até fiz uma live com ela, a doutora Tereza, ela tem postado muita receita. E quanta receita de pão. Eu falei, gente, se todo mundo fizer esses pães todos, quando acabar essa pandemia... Sai todo mundo igual um pão. Um problema sério, né? Porque o povo está comendo demais. Mas então, Bruna, tem alguns óleos, a gente vive, o universo da aromaterapia, ele é muito grande. Nós temos hoje, sendo comercializado no Brasil, mais de 300 óleos diferentes. Mas sempre tem aqueles que a gente acaba, pelo uso, né, se apaixonando e utilizando mais. Um dos óleos que eu mais gosto de usar, pensando, né, em ansiedade, é o óleo de spruce canadense. Ele é um óleo muito completo porque ele trabalha a parte respiratória, ele melhora o sistema imunológico, ele ajuda no gerenciamento do estresse e ele inibe cortisol. Então, nesse momento, junta as duas coisas. Eu acho que exatamente. Eu tanto trabalho a parte respiratória, né, porque ele é mucolítico, ele trabalha essa questão de rinite, sinusite, e agora é uma época... Vou te pedir esse que eu vou te pedir aí. As pessoas começam a reclamar muito, né, de rinite, sinusite, vai chegando, né, outono, inverno, fica todo mundo com essa parte respiratória bem complicada. E aí ele, como diminui o cortisol, ele acaba agindo nas duas situações, né? E é analgésico também. Então, por exemplo, as pessoas que têm relatado em relação ao Covid, que tem a questão da dor no corpo, né? Então, ele também vai trabalhar essa parte de dor no corpo. E tem uma coisa bem legal, que ele trabalha também a questão de medo. Poxa, que legal. legal. A literatura fala que ele, inclusive, ele e o cipreste, ele trabalham muito essa questão de perdas. Então, para aquelas pessoas que, infelizmente, né, estão experimentando essa situação de perda, ele também vai trabalhar essa emoção. Então, é um óleo muito completo, que você vê que ele vai agir por várias situações, né, e que estão todas interligadas a esse momento que a gente está falando. Além disso, a gente tem a bergamota, que é um ansiolítico. Todos os cítricos, na verdade, eles podem ser usados nesse momento. Eu gosto muito da bergamota e da laranja. Eles têm também, a aromaterapia tem um pouco da questão vibracional, né, a questão sutil. E aí tem alguns estudos que falam que um corpo saudável vibra em torno de 68 MHz. E que os óleos essenciais, eles têm uma vibração, um potencial muito maior. Por exemplo, o óleo de rosa, ele tem uma frequência vibratória em torno de 320 MHz.
E aí esse mesmo estudo, que é do Dr. Roy Reif, ele diz que numa frequência tão alta, os vírus e as bactérias não conseguem sobreviver. Então, a rosa é um óleo que nós poderíamos estar usando nesse momento. E os cítricos, eles trazem essa questão da energia solar, essa vitalidade, a alegria. Por exemplo, o laranja, ele é muito conhecido como óleo da alegria. Então, nesse momento, a gente anda meio entristecido, né, com tudo isso. Então, a bergamota, a ansiedade, a laranja, a tristeza. Tem sálvia esclareia. É um óleo que eu gosto muito, porque além de... e assim, seria uma parceria muito boa com o spruce, porque ele diminui o estresse e ele tem uma situação a mais. O esclariol, que é um dos seus componentes, tem um estudo que diz que ele consegue aumentar a produção de serotonina em até 800%. Caramba! Excelente! Então é muito bem-estar. Nesse momento, então, esse seria excelente. Sim. Seria maravilhoso, né? Então, se nós usarmos o spruce, bergamota, salvia esclareia, já seria maravilhoso. Aí tem a famosa lavanda, sim, não pode deixar de falar dela, né? A lavanda, os elementos majoritários dela são o linalol e o acetato de linalila, que são duas substâncias que são calmantes, sedativas. Então, seria assim, entre tantos que eu gosto, né? Poderíamos estar usando esse. Ylang, rosa, jasmim, os óleos de flores, de maneira geral, eles têm uma alta concentração de ésteres. Então, além de ser bem cheirosos, né, bem fragantes, eles também vão acalmar, vão trazer essa questão desse bem-estar que a gente está precisando. Sim. Ô, Marta, a Glória Cristina está perguntando dos nomes. Aí eu vou tentar falar novamente, pessoal. Ela está fazendo uma explicação em geral dos óleos que ela está lembrando ali em cima da pergunta que eu fiz. Se alguém tiver alguma coisa focado, poxa, eu quero saber o nome, você tem bibliografia e tal, vocês entrem em contato com a professora Marta, que ela está sempre disposta a estar passando informações para vocês e está ajudando vocês. Então vocês vão ficar fazendo pergunta, repete o óleo, repete o óleo, repete o óleo. Ela falou do spruce, ela falou da rosa, falou da lavanda, ela falou da laranja e outros, cítricos, outros. Então, eu mesmo acompanhei alguns outros, eu me perdi prestando atenção na explicação, porque é vasto o conhecimento da professora Marta. E ela fala com uma naturalidade. Como ela tem uma naturalidade, até a nossa amiga Marcela aí compilou, né? Spruce, bergamota, laranja, sálvia e a esclareia, né? Que você acabou falando. Sálvia esclareia, isso. Isso aí. Porque nós temos tipos de sálvia. Tem sálvia dalmaciana, sálvia espanhola, sálvia esclareia, mas aqui consegue estimular, né, a produção de serotonina, é a sálvia esclareia. Beleza. Outra pergunta que eu tenho para você, eu acho que mais ou menos você já falou, mas podem ter outros aí, ó. Tem até nossa amiga aqui, a Luciana, já jogou logo o seu Instagram para todo mundo aqui, mas no final você vai falar de qualquer maneira. Esse período também, eu estou vendo muitas pessoas, além de transtornos de ansiedade, né, de euforia, muita insônia. Então, assim, talvez atrelado, obviamente, um ao outro, né? Eu acho que o estresse, a compulsão alimentar, mais na parte do dia, e quando chega à noite, aquela dificuldade grande para dormir, fica ruminando todas as ideias, falando sobre tudo, né? E a gente acaba tendo essa falta de sono que atrapalha no outro dia, e aí vai juntando uma coisa na outra. Eu queria que você falasse se tem, além desses óleos que você falou, algum outro que seria bem legal para usar à noite, e como ele usaria? Usaria diretamente no aparelhinho, ou passaria diretamente na região da mucosa, ou por inalação mesmo de nebulização? Você tinha falado também de compulsão alimentar. Isso, compulsão alimentar, isso. Então, vamos lá. Compulsão alimentar. Nós temos o óleo de cacau, o óleo de amendoim torrado, a própria bergamota e patchouli. São 4 óleos que eu tenho experiência prática com eles e gosto muito.
O cacau, ele trabalha na saciedade, ele trabalha na liberação e inibição de algumas substâncias, alguns hormônios, como grelina, por exemplo. O amendoim torrado também. A bergamota, porque vai tirar essa ansiedade, e aí poderia ser bergamota ou a laranja doce. Eu, ultimamente, tenho usado muito a laranja sanguínea, eu acho ela mais cheirosa, mas poderia ser qualquer uma laranja doce. Então, esses são óleos que vão trabalhar compulsão alimentar. Alguns, né, que nós indicamos para compulsão alimentar. E para insônia, a lavanda é muito bom. Eu gosto muito do ilang-ilang. Eu estou até com ele aqui. Minha filha, pega um rolãozinho lá para eu mostrar. Lá no meu quarto tem. Tem o ilang-ilang, né, que ele é um óleo bem legal. E até uma outra situação em relação ao ilang-ilang, ele também trabalha medo. Então, esse momento também das incertezas, né, as pessoas podem aplicar ele na região do rim, e de repente uma rosa na região do coração, né, no chakra cardíaco, para dar uma equilibrada nesse sentimento de medo. Mas aí, para dormir, manjerona, bergamota, também pode estar ajudando, o ilang-ilang e a lavanda é um dos mais usados. Como utilizar? Você pode ser através do aromatizador, né, pode colocar no quarto, pode, uma forma bem prática, que aí todo mundo vai acaba sendo acessível, é você fazer uma bolinha de algodão, dar uma gotinha de cada óleo e colocar por baixo da fronha do travesseiro. Puxa, esse é bem legal. Então, qualquer pessoa, independente de já ter, né, uma ferramenta em casa ou não, é fácil de se fazer. Ou até pegar um óleo desse, misturar num creme e fazer. Tem até algumas colegas que estão até indicando nesse momento a fazer puro. Eu tenho muito medo desse negócio de aplicar óleo puro, porque alguns acabam sensibilizando a pele. Mas se for uma gotinha, por exemplo, de lavanda, do ilang-ilang, friccionar na sola do pé. Também é uma forma fácil, né, das pessoas, quem não é profissional da área, quem ainda não tem, né, uma clareza, né, nessa utilização, seria uma forma fácil de fazer. Uma outra forma fácil, que também todo mundo vai ter possibilidade, pingar, vamos dizer, até 5 gotinhas de óleo no cantinho do boxe. Agora a gente começa já a tomar banho quente. Sim, até no verão. Eu tenho horror de água fria. Mas agora fica fácil tomar um banho quente. Então você pode pingar lá no cantinho do box e colocar água quente, que como o ambiente vai ficar mais aquecido, esse óleo vai volatizar, enquanto a pessoa está tomando banho, ela está inalando esse vapor. Excelente, também. E aí também todo mundo pode fazer. Uma forma que eu gosto muito é os rolões. Mas aí é uma coisa que a pessoa ainda teria que estar adquirindo. Esse aqui, por exemplo, o nome dele é Sonhando. Pô, legal. Esse é um produto que vocês fazem no espaço. Produto seu. Esse aqui eu Sim. faço produtos assim, mas esse aqui não, esse já está pronto. Esse já vem pronto, a gente é de uma empresa que a gente representa, então ele já vem pronto. Aí tem também isso aqui, ó. Chega um pouquinho mais para trás. São aqueles inaladores, né? Sim, você pode. Ele vem com uma esponjinha que você pode colocar, pingar o óleo dentro dessa esponjinha e depois você vai colocar aqui dentro do tubinho. Pinga o óleo aqui, coloca, ele vem a tampinha e você fecha e pode carregar na bolsa. Isso. Sim, bem prático. Sim. Sentir a necessidade é uma forma prática. Agora não dá, não sei onde vou comprar, tá difícil de adquirir. Pega um potinho de plástico, uma latinha, alguma coisa que você tem em casa, um potinho de cosmético antigo, lava, desinfeta, bota ali uma bolinha de algodão, pinga o óleo, fecha, quando precisar. E dá isso, beleza, excelente. Eu ia lhe perguntar, são práticas, né? Mas de qualquer maneira, o que acontece? A pergunta que eu vou fazer é a que a Marcela fez aí. Você representa uma empresa, se você quiser pode falar o nome da empresa, não tem problema em relação a isso. E eu queria lhe perguntar, que você fornece, até eu já lhe solicitei alguns, você me enviou, né? E o pessoal estava querendo saber, onde compra,
Então, a professora Marta ela vai falar que ela tem a representação dessa empresa, ela consegue estar mandando para quem tiver necessidade. E eu queria perguntar uma outra coisa. Você fala disso e da outra coisa que eu vou perguntar, que é sobre a certificação. Como que a gente sabe que esse óleo é de boa procedência, é legal? Porque a gente pode ir em alguns locais e vendem o óleo, as pessoas utilizam, não funciona e aí falam, a aromaterapia não tem resultado porque não funciona, que outra das vezes o produto não é de qualidade. Então isso acho que tem que ser colocado em pauta, né? E assim, algumas indicações que você poderia estar fazendo para o pessoal. Então, bom, eu já trabalhei com algumas empresas e neste momento eu elegi, por conta do diferencial que essa empresa tem, eu elegi para fazer o trabalho de representação com a Lagio, que é uma empresa de Minas Gerais. Então, a gente já tem, acho que uns 5 anos que eu estou trabalhando com eles. Me encantei pela empresa, pela filosofia da empresa, tudo que eles priorizam, né, em termos de qualidade, em termos de pesquisa. Ele faz o tempo inteiro publicação de artigos científicos, então a gente percebe a seriedade com que o Fabian Laszlo conduz a empresa. Então, apesar de já ter passado por outras, já tem 5 ou 6 anos que eu estou trabalhando com a Laszlo. E aí, primeiro, essa questão, né, que você abordou. Uma coisa que as pessoas têm que, primeiro, estar atenta é que no mercado varejista, muitas das vezes, se coloca muito próximo, numa prateleira, às vezes na mesma prateleira, essências e óleos essenciais. E aí, aquelas pessoas que não conhecem acham que é a mesma coisa, porque os vidros são iguais, estão lá um do ladinho do outro, então a pessoa desavisada, inexperiente, vai lá e compra. Então, a essência não tem essas propriedades terapêuticas, são substâncias sintéticas que o máximo que vai fazer é te lembrar alguma situação, né? Porque pelo cheiro, é uma das situações que o óleo essencial trabalha, que é ativar a memória olfativa. Então, se o cheiro te lembrar uma situação, a essência até vai conseguir trazer aquilo à sua memória, mas parou por aí. Então, os óleos essenciais, eles têm assim, algumas empresas que eu gosto, né? Elegi uma para trabalhar, mas existem outras que a gente gosta bastante. Mas uma coisa que as pessoas devem estar atentas primeiro, é a questão de registro na Anvisa, isso é, né, primordial. E aí, o que a legislação diz? Que no rótulo você tem que ter o nome do químico ou do farmacêutico responsável, lote, data de validade, né? Essas coisas que são gerais para vários tipos de produto, não só para a óleo essencial. E uma coisa que eu tenho chamado muita atenção dos alunos é para ver as informações que estão no rótulo. Porque tem algumas informações que, por não serem obrigatórias por lei, muitas empresas não colocam. E aí algumas empresas têm isso como diferencial, que é, por exemplo, te dizer se aquele óleo é um óleo quimiotipado, qual é o quimiotipo, se ele de onde ele vem, qual o geotipo. Por quê? O alecrim que vem da Espanha não vai ser igual ao alecrim do Brasil por causa das características do solo, as interferências climáticas. E muitas das vezes, por uma má identificação, a gente acaba falando isso. Usei aquele óleo e acho que aquilo não era um óleo de qualidade, porque não me deu resultado. Às vezes, realmente, não é de qualidade, mas muitas das vezes é porque ele não foi bem identificado. Entendi. E aí eu tenho essa diferença que é interessante que o rótulo traga isso. De onde que é aquele óleo? Né? Ele é do Brasil? Por exemplo, nós temos Titri, né, o melaleuca. De maneira geral, a gente trabalha com o que vem da Austrália, mas nós temos Titri no Brasil. Ele é idêntico? Não. Não é idêntico, porque a gente tem essas diferenças. Mas ele consegue ter um bom resultado? Consegue, mas não dá para dizer que é igual. Entendi. Então, são coisas que a gente precisa observar. Por exemplo, no rótulo da Laszlo, ele me coloca quais são os principais componentes químicos e em que concentração estão. Então, também eu consigo avaliar a resposta terapêutica diante disso. E aí é importante que as pessoas estejam atentas, de forma geral, se as empresas te fornecem o teste de cromatografia gasosa, por exemplo. Tem empresas que não fazem essa análise. Tem empresas que fazem, disponibilizam nos seus sites, ou não está disponível no site, mas se eu entrar em contato com o SAC e pedir, eles enviam. É uma forma também de eu estar
vendo, né, se aquele óleo tem uma boa procedência, se a empresa é uma empresa séria. Então, são detalhes que muitas das vezes as pessoas não param para observar, mas que para a gente é É um importante. detalhe que, na verdade, é crucial, né, para a imagem da Exatamente. aromaterapia, né? Se você pega um óleo com uma pureza mais baixa do que o outro, como você falou mesmo, são óleos retirados de produtos naturais, de plantas. O ambiente interfere, presença de praga, você usou um agrotóxico, outra planta próxima, são vários fatores que às vezes numa identificação, e aí você falou perfeito, não correta, né, não fazer esse cata correta, né, daquele produto, você não vai poder comprovar. Ou você garante, né, na verdade, o descrédito na aromaterapia por uma identificação errada, ou realmente não funciona, né? Então a gente também tem que levar para esse lado. Exatamente. Mas acho que esse lado da certificação, da qualificação da empresa, né? O cuidado, né? O zelo que a empresa tem de estar mostrando ali para quem está adquirindo o produto, certamente para mim, eu, Bruno, é tudo o diferencial. Por quê? Eu não conheço muito, né? Eu não sou um conhecedor, mas eu tenho alguma ideia, certamente, de aromaterapia, muito até por muitas conversas dos nossos cafés lá no Tony, não é isso? A gente tomando aquele café, conversando muita coisa. Então, eu sempre fiquei com essa dúvida, poxa, mas será que eu posso em qualquer local solicitar? Não, me dá um óleo assim, se vai funcionar. E aí você explicou de maneira bem excelente, né, que eu posso dizer, essa ideia, né, de procedência do óleo. Então, a gente precisa estar atento a isso, Bruno, e muitas das pessoas não olham isso. Às vezes, as pessoas, infelizmente, se preocupando com preço, né? Deu, tá. É. E assim, tem coisas que não dá para você comparar. Não dá para você seguir por preço, não dá para atrelar preço de qualidade. Né? Na maioria das vezes, a gente não tem como fazer isso. Né? Infelizmente, é uma realidade. E aí, assim, eu costumo dizer que essas informações de rótulo acabam, assim, as empresas que têm um rótulo mais detalhado seria o diferencial dessa empresa. Né? A empresa que não coloca não está cometendo nenhum erro, né? Porque a Sim. legislação não obriga a isso. Mas acho que colocam, estão te dando um diferencial, a possibilidade de você avaliar melhor aquilo que você está adquirindo, se ele vai te dar o resultado, se não vai te dar um resultado, né? Porque aí você consegue, inclusive, se você conhecer um pouquinho da química dos óleos essenciais e for comparar, né, as informações de rótulo, você consegue até, às vezes, fazer algumas substituições. Porque eu olho lá, por exemplo, o Titri tem, sei lá, 46% de terpineol. Eu posso procurar um outro óleo, aí ele tem um efeito bactericida bom por causa disso. Se eu não tenho Titri, mas eu tenho como olhar no rótulo um outro produto que tenha uma concentração de terpineol tão boa quanto, eu consigo até fazer uma substituição e ter um resultado tão bom Sim. quanto. Né? Então, é importante estar atento a isso. E aí, hoje, no Brasil, a gente tem várias empresas, tá, Bruno? E você me pediu para falar, né, de algumas. Por exemplo, eu trabalho com a Lajlo, mas tem a Pserran, tem a Baissana, eu já trabalhei com a Baissana durante algum tempo, é uma empresa também muito legal. Se você solicitar cromatografia, eles enviam. Tem a Terraflor. Terraflor também tem um rótulo bem legal. Não é tão completo, mas ele também traz muita informação, inclusive dicas de como usar. Legal. Né, para aquela pessoa que está começando agora, ainda não sabe direito como vai fazer, eles trazem algumas dicas. Né? É lógico que é importante que você se aprofunde nisso, porque também, assim, às vezes as pessoas criam a ideia de que porque vem de planta não tem perigo. Não é Sim. bem assim. As pessoas às vezes criam essa ideia. Mas é da planta. Posso À usar, sei vontade. lá, à vontade. Não é assim. A aromaterapia ela tem toda uma forma de utilização, de diluição, porque algumas plantas são tóxicas. Alguns óleos essenciais têm componentes que são tóxicos. Por exemplo, os fenóis. Eles têm
não são substâncias que têm uma força grande, como bactericida, como fungicida, antiviral, sim, mas ele também tem os riscos, né? Por exemplo, os cítricos, por causa da presença de furanoicomarinas, eles podem sensibilizar a pele se a pessoa se expuser ao sol. Então tem que ter todo um cuidado, né, no manuseio, na aplicação. Mas a Terraflor, ela traz algumas dicas no seu rótulo de como usar para aquelas pessoas, principalmente, que estão iniciando, né, um trabalho dentro dessa área. Ou não é profissionalmente, mas eu quero começar a usar para cuidar da família. Sim, sim. E aí, assim, Marta, é legal. Quem tiver dificuldade para procurar alguma coisa, a professora Marta está aí. Eu vou pedir para agora, que a gente já está terminando, que você fale sobre o seu espaço, fale sobre o seu trabalho, fale se alguém quiser adquirir algum produto, onde consegue te procurar, qual é o seu canal no YouTube, qual é o site, como que te encontra nas redes sociais. Passa para o pessoal aí tudo. Bom, o canal no YouTube é Marta Mendonça Oficial. Eu estou usando isso, a gente andou fazendo umas mudanças agora, então a gente está usando Marta Mendonça Oficial tanto no Instagram, também no YouTube. E aí as pessoas podem, até pelo direct, né, mandar recado para mim. E aí a gente vai estar respondendo. Tem aí um pessoal que está me assessorando nesse momento, que a gente acaba não dando conta, né? A coisa vai tomando um volume maior, né? E aí tem aí uma equipe que está me ajudando a responder. A gente está fazendo essas palestras, né, lá no YouTube. Inclusive são palestras que a gente está certificando para as pessoas que estiverem online. Né? A gente Legal isso. certificando, aí a gente, durante a palestra, a gente libera uma senha, que aí a pessoa pode estar solicitando esse certificado para algumas pessoas. Sim, sim, sim. Né? E aí tem, ó, loja Marta Mendonça, a loja, o canal que a gente tem de venda, né? As pessoas podem entrar, tem o Facebook. Se você botar Marta Mendonça e colocar loja Marta Mendonça Aromaterapia... Vai lhe encontrar com facilidade. Vai. E aí a gente tem aí também o pessoal que fica me dando suporte na venda, tem os números de Instagram, aí a gente vai estar passando também, né, para o pessoal, que aí o número de Instagram, o número do WhatsApp, que aí as pessoas estão pedindo por WhatsApp, e a gente, quando é aqui em Niterói, eu consigo enviar por motoboy. Quando é no Rio, a gente está despachando pelo correio. Tá. Eu até fiz uma aquisição com você, né, de um óleo, e chegou. Então, assim, o pessoal que esteja com... demorou um pouco por causa dos trâmites do correio, né? Mas nem demorou tanto. Eu achei que demoraria mais, mas até chegou rápido. Em menos de uma semana chegou. Chegou antes do prazo que eles tinham dado. E agora nós estamos postando por um outro mecanismo e está chegando mais rápido ainda. A gente vai... Isso, excelente. A pandemia tem um lado positivo. Tem um lado positivo. Está tirando a gente da zona de conforto. Né? Era melhor que a gente saísse da zona de conforto, independente disso, né? Com certeza. Mas a gente está aprendendo, né, a fazer outras coisas, e aí a gente acabou descobrindo agora uma outra forma de estar enviando pelo correio, mas que as pessoas estão recebendo rápido. Esses dias eu mandei um óleo, eu postei de tarde, no dia seguinte de manhã a pessoa me passou um WhatsApp, já chegou, eu fiquei até... Caramba, excelente, né? Isso. Horas, e foi lá para a Baixada, eu falei assim, gente, mas chegou muito rápido. Então a gente vai aprendendo, vai descobrindo. Isso aí. Professora Marta, eu queria lhe agradecer imensamente por ter aceito o convite de estar trazendo a aromaterapia, que para você é uma paixão, uma vida, para mim era uma curiosidade. A cada dia eu me sinto mais curioso em querer aprender sobre aromaterapia. Aqui em casa tem um monte de plantinha mesmo que eu já coloco, eu fico toda hora sentindo alguns aromas e procuro, né, saber. Obviamente, precisa de estudar mais sobre qual é o tipo, né, de ativo que tem ali, de substância que tem naquele óleo ali ou naquela planta, para poder estar entendendo um pouco melhor. E eu sempre estou vendo as suas lives e vendo o seu canal no YouTube, dentro da nossa correria de professor, né? A gente vai lançar curso. Aí, ó, então. Vai ter formação em aromaterapia. Então, excelente. Então, a gente está programando para começar a fazer curso online também, já que não posso fazer, porque aqui a gente tem o sim. curso, que nesse momento, não sei nem quando é que eu vou poder voltar a fazer, né, o presencial.
Então, vamos agora para a questão da formação online também, para poder estar ajudando aí as pessoas. Então, excelente. Então, pessoal, fica atento. Daqui a pouco a professora Marta vai estar colocando para vocês alguns cursos para tentar fazer de maneira remota. Segue aí todos os contatos. Se vocês procurarem Marta Mendonça Aromaterapia ou Marta Mendonça Oficial, vai estar aparecendo todos os contatos dela, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, site. Vocês vão poder estar tirando dúvidas, adquirindo alguns produtos com ela. E, professora Marta, Deus esteja contigo. Tudo vai passar. Manteremos a nossa força, a nossa fé de sempre para que isso passe, porque eu sinto saudade do contato dos meus amigos, o contato dos alunos, né? Então, isso vai passar. Daqui a pouco está tudo resolvido. Se despede do pessoal aí. Isso, se despede do pessoal nesse finalzinho. Olha, quero primeiro te agradecer, né? Outra vez agradecer essa oportunidade, a confiança, né, que você depositou no meu trabalho. E dizer aí para quem está me assistindo que eu vou ter muito prazer em estar tirando as dúvidas, de estar auxiliando vocês. Podem entrar em contato sem nenhum problema. Fico muito feliz em poder compartilhar, né, todas essas informações, de estar espalhando, né, como eu tenho dito, amor em forma de gotas. Isso, excelente. Né, aí, na vida das pessoas, isso para mim é um prazer. A aromaterapia para mim é uma filosofia de vida, tá? É uma coisa que eu faço naturalmente, né? E aí me sigam no Instagram, vai lá para o YouTube, se inscreva lá no canal, que a gente está tentando ir melhorando, aprimorando toda essa troca de informação, compartilhando esse conhecimento, na medida que a gente vai aprendendo, porque ninguém sabe tudo, né? A gente está todo dia aprendendo um pouquinho, na medida que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando. E é um prazer muito grande estar com todo mundo. Isso aí. E, mais uma vez, obrigada. Eu fico bem feliz com tudo que você falou. Como eu disse lá no início, antes que você estava entrando, quando eu penso em aromaterapia, eu lembro de um nome, eu lembro da Marta. Então, não tem como eu não deixar de lembrar. Quando alguém fala aromaterapia, na hora o seu nome vem, né, como, para mim, referência em relação a essa área. Pessoal, eu vou... Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, Bruno, que eu acabei, acho que eu não mostrei. Essezinho, ele vem com rolon, ó. Aí passa, né? De aplicar. Ah, excelente. Então, pessoal, ó, diversos produtos em diversas vias de administração. Vocês podem estar entrando em contato com a professora Marta. Professora Marta, um grande abraço. Nos encontraremos em breve. Eu quero agradecer a presença de todos nessa live. Vários alunos meus, ex-alunos, certamente vários alunos seus e vários colegas seus. Então, fiquei imensamente feliz de todos terem entrado, mesmo que às vezes no meio, no início ou no final, mas terem entrado e participado dessa troca de informações que foi excelente nesse momento. Professora Marta, muito obrigado, fique com Deus. Obrigado, pessoal, até a próxima. E ó, vamos lembrar, pessoal, na próxima live vai ser no sábado, dia 16 de maio, com o professor Cícero, doutor Cícero Freitas, falando sobre exercícios físicos e a pandemia do Covid. Ó, excelente nesse momento. Junta aí os olhos da aromaterapia, faz exercício, fica bem em casa para passar a pandemia. Martinho, um grande beijo. Beijo a todos. Ó, até a próxima, pessoal. Isso, fiquem com Deus.